Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através da sua Santa Liturgia, continuando com o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 30. São Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Meus irmãos, minhas irmãs, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho, esse alimento da Palavra de Deus que recebemos todo santo dia aqui pelo canal. Jesus hoje ele está dizendo, por aquele tempo, Jesus ele pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus ele exultou de alegria por aquele tempo e louvor a Deus, ao Pai, porque escondeste aquelas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? O povo simples que estava ali em volta do Senhor para ouvi-lo, com atenção à sua palavra, acreditando no que ele estava pregando, crendo que realmente ele era o que ele dizia ser, o Filho de Deus. E por isso, muitos seguiram Jesus, acolheram a palavra, muitas vidas se transformaram na passagem do Cristo, na experiência ali com Jesus, fisicamente o homem e Deus, que as pessoas tiveram a experiência, elas abriram o coração, principalmente o povo mais simples. Então é isso que Jesus está dizendo. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E a gente entende, melhor com esta palavra, outra palavra, em que a própria Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então aqui ficou oculto, ou seja, olha o contraste. Os sábios e entendidos desse mundo não entenderam nada. Os sábios e entendidos desse mundo não entenderam nada, não compreenderam nada, não conseguiram perceber por conta da soberba no coração. Quando a gente se fecha ao sobrenatural, quando a gente se fecha à fé, a palavra diz em Hebreus 11 que a fé é uma certeza daquilo que não se vê, a fé é uma certeza daquilo que ainda se espera. Então, quando essas pessoas sábias, entre aspas, e entendidas desse mundo, não conseguiram perceber Deus ali no meio deles, a sabedoria do alto não encontrou abertura no coração deles, foi porque eles estavam acreditando somente na formação desse mundo, nas coisas acadêmicas desse mundo, naquilo que o homem, pela razão, consegue se alcançar e compreender, no estudo meramente artificial, mecânico, e se fecharam ao sobrenatural, se fecharam ao agir poderoso do nosso Deus. Talvez, a Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar,
Talvez esses homens julgaram Jesus mal pela sua família, não sei. Mas por que, Pedro? Então José era uma pessoa de má conduta? Os avós de Jesus eram de má conduta? José era de má conduta? Maria? Não, não é isso. Pelo contrário, eram de fé, eram tementes a Deus. Mas eles não estavam preocupados com isso, esses homens, esses entendidos e sábios, os escribas, os estudiosos, os doutores da lei, os fariseus. Eles estavam visando muito poder, a formatura, o diploma, o anel de ouro no dedo. E Santa Ana, São Joaquim, não trazia isso aí, esse recurso, diploma, formatura, anel de ouro no dedo. Nossa Senhora também não trazia, José também não trazia. José era um homem simples, honesto, trabalhador, um bom cidadão, respeitado e respeitador, amado por todos que o conheciam ali. São Joaquim, Santa Ana, santos. Mas aquilo que os escribas queriam ver ou buscavam nas pessoas, esses polos de atração, que era se passou na escola dele, se teve algum mestre de renome. E Jesus não teve nada disso, porque Jesus, ele é Deus, ele é a sabedoria que veio do céu à terra, e por isso não compreenderam essa sabedoria do mundo, não compreendeu a sabedoria divina. Por isso Jesus diz: aos sábios e entendidos desse mundo, tu escondestes, meu Pai, e eu te louvo e te bendigo, e revelastes aos pequeninos. Por quê? É como se Deus fez uma escolha? Não, não é que Deus fez uma escolha. Não é que Deus fez acepção de pessoas. Pegou os humildes, os pobres e abriu o entendimento, fechou o entendimento aos ricos. Não, eles mesmos se fecharam. Eles estavam tão alto, né, para poder ali se deixar tocar pela graça. Eles se achavam os taus, né? Os taus que era chamado doutores da lei. Se achavam muito importante. Tinha deles que diziam, sabe o que eles diziam? Tinha deles que falavam assim com o povo mais simples: esse povo valéu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Tem essa pronúncia de um deles aí na palavra de Deus, aí na Bíblia. Este povo valéu que não conhece a lei, é amaldiçoado. Ora, como que o povo vai conhecer se eles nunca ensinavam corretamente? Ele queria sempre que o povo ficasse aqui preso. Eles ensinavam até um certo ponto, mas ele não permitia que nenhum daqueles se tornasse líderes, para que pudesse viver sempre no domínio deles, no monopólio deles. Então era essa forma deles ensinar. Eles ensinavam até aqui, era na bolha. Ou seja, eles sempre à frente. É tanto que só era eles que subiam na sinagoga. Eles não encorajavam eles a subirem ali na sinagoga, no Abão, fazer uma leitura. A maioria era tudo analfabeto. Porque quem era que ia para a escola dos escribas? Aqueles que tinham família, que tinha condição de colocar ali os seus. Então, meus irmãos, aí a gente vê lá em Isaías quando diz, ou melhor, quando Jesus sobe lá no Abão, que cita Isaías, pegando aquele livro lá, o rolo lá que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eles não aceitam. Não aceitam. Primeiro já estão com raiva, né? Como eu falei na pregação anterior, que eles já estavam com raiva porque era eles sempre que subiam. E aquele ali que chegou ali, agora ele sobe. Ele aprendeu a ler aonde? Quem é a família dele? Fulano, ciclano. Eles não têm condição de ter o pai dele na escola lá dos escribas. Como é que ele está lendo ali? Aí quando Jesus faz aquela leitura, proclama aquela unção, aquela voz de Cristo, que acolhe, os corações acolhem, e eles já ficam enciumados. Aí quando Jesus diz, hoje se cumpriu, aí pronto, foi a gota d'água. E a toda a história a gente já sabe. Então, essa sabedoria que vem do alto foi rejeitada por esses aqui. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos desse mundo e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te louvo, porque assim foi do teu agrado. A gente também pode, meus irmãos, associar. Vamos associar aqui
essas coisas escondidas aos sábios entendidos desse mundo. Vamos pegar aqui a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Milagre da transubstanciação, que acontece todos os dias no altar quando se celebra a missa. Aonde o pão não é mais pão, é carne de Cristo, e o vinho não é mais vinho, é sangue de Cristo. Todos os dias acontece esse milagre no mundo todo. Presença de Cristo na Eucaristia, Cristo, Jesus vivo, presente, corpo, sangue, alma e divindade no sacrário. Quem é que acredita? Os pequeninos, humildes. Os sábios entendidos desse mundo, eles não conseguem adentrar esse mistério da fé. Então, o Senhor está dizendo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos desse mundo e revelaste aos pequeninos. Te louvo, Pai, porque assim foi o teu agrado. Aí ele vai dizer, vinde a mim vós todos. Vinde a mim vós todos, né? Aí lembra a Eucaristia, vinde a mim vós todos, vinde a mim vós todos. Jesus está no sacrário, esperando cada um de nós, todo santo dia, para que a gente visite, para que a gente vá adorar. Vinde a mim vós todos, vinde a mim vós todos. E quando ele nos convida para ir a ele tem uma promessa, vinde a mim vós todos, que estáis aflitos. Está aflito, está angustiado, está passando por algo difícil. Vai a Jesus, ele está te chamando. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Vinde a mim. Então, só é preciso eu ir a Ele. Só é preciso você ir a Ele. Vá a Jesus. Vamos a Jesus. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando a gente está aflito, a gente quer ir a tantos lugares, mas não a Jesus. Quantas pessoas na aflição, e aqui eu não vou julgar, certo? Eu não vou julgar porque muitas vezes a dor, a aflição, a angústia, aquela preocupação, aquela situação leva as pessoas muitas vezes naquela fragilidade que se encontra a aceitar que todo caminho é caminho, que todo remédio cura, que toda água sacia a sede. Não vou aqui julgar, mas quantas pessoas nessa situação, nesse contexto, vai buscar nas fontes erradas. Vai buscar a solução aonde só traz mais problema, mais dificuldade. Vinde a mim, vós todos. Jesus está nos convidando. E Ele nos convida e nos faz uma promessa. Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos, sobre o fardo. Está pesado o fardo? Vamos a Jesus. Ele está prometendo. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então a promessa é de alivio. Ele vai aliviar. Ele vai curar o meu e o seu coração. Ele vai resolver. É isso que ele está dizendo. Eu vou aliviar. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, qual é a doutrina do Senhor? O que é que o Senhor quer de mim e de você? A doutrina é aquilo que o Senhor nos ensina, os ensinamentos do Senhor. E hoje, sendo tão bem, continuado pela igreja, Jesus confiou à igreja essa doutrina, esse ensinamento. Então, acolhamos. Recebei minha doutrina. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, o jugo do Senhor é suave e o seu peso é leve. Por isso, possamos acolher essa palavra, esse chamado, e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, realiza em mim a tua obra. Realiza em mim, Senhor, aquilo que tu queres realizar, Jesus. Obrigado, Senhor. Agradece a Ele. E agora eu te convido. Baixa um pouco a tua cabeça. Se interioriza nesse momento. Agradece a Ele nesse momento. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor revelou ao meu coração, Senhor, essa verdade que está escondida aos sábios e entendidos deste mundo, Senhor. Mas eu consigo alcançar pela fé essa tua presença viva e real na Eucaristia, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor revela ao meu coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vai agradecendo a Ele. Vai louvando a Ele.
por tantas e tantas maravilhas que Ele já realizou na sua vida, que Ele vai realizar. Vai louvando e agradecendo até mesmo por aquela graça que você ainda espera. Como escreve o apóstolo Paulo, como dá nos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que ainda espera, daquilo que não se vê. Então louva ao Senhor. Embora você ainda espere, louve e agradeça, na certeza que Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que está dizendo hoje a mim e a você: vinde a mim e eu vos aliviarei. E a promessa dele, Ele vai aliviar. Ele diz: meu fardo é leve, vinde a mim, meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Recebei minha doutrina, os meus ensinamentos acolhei no vosso coração, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Acolha no coração essa verdade. Diga obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou essa verdade. E é nessa verdade que eu me apoio, é nessa verdade que eu me sustento, e é nessa verdade que eu vou, Senhor, te seguir até o fim. Até, Senhor Jesus, estar diante da tua glória no reino que para todos tu preparastes. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.